Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 5, nossa aula 5 aí da Lei Orgânica do município de Coatis. Você que está chegando agora no nosso canal, vou pedir para você se inscrever, para você receber as notificações, dar uma curtida no vídeo se você gostar e coloca um comentário aqui embaixo e fala a cidade que você está falando para ver até onde nossa informação está chegando, beleza? Vou pedir encarecidamente isso aí para vocês. Show? Só passando aqui o informativo, lembrando que a gente tem nossas questões para você poder estudar, tá? Então a gente tem uma equipe aqui e essa equipe trabalha para que você possa conseguir a sua posse, beleza? Então aqui nós temos 50 questões do Estatuto do Servidor, são 50 questões comentadas, tá? Tem também 50 questões de informática do nível médio. Então, para você poder treinar, vai chegar na hora da prova, vai arrasar, beleza? Então, você tem 50 questões aqui comentadas também, explicando tudo certinho, tudo direitinho. Esse aqui é o material que realmente você vai receber, tá? Temos 50 questões da Lei Orgânica que você pode comprar no combo aqui. Você pode comprar separadamente, né? Comprar não, né? Que você não compra, você vai investir, né? Esse investimento vai voltar depois, né? Que você passar, ele vai voltar. Beleza? Então você está fazendo um investimento, você pode investir tanto a lei orgânica sozinha, como o estatuto sozinho, como pode comprar os dois com um valor promocional, beleza? Então você vai comprar 100 questões com um valor menor do que se estivesse comprando um de cada vez. Além disso, você tem também aqui agora 50 questões de conhecimento específico de fiscal de postura. Se você estiver fazendo para fiscal de postura, você também tem 50 questões. Além disso, também tem, porque eu não coloquei aqui, 50 questões para assistência, né, para assistente administrativo. Então você tem também aqui, você tem também aqui, ó, 50 questões para assistente administrativo, todas elas comentadas, todas elas certinho, né? Eu coloquei, a nossa equipe colocou exatamente o que está no seu edital. A gente pesquisou o conteúdo programático do seu edital e colocou 50 questões da parte específica de assistente administrativo, tá? Então, se você quiser estudar por questões, que é o melhor estudo que existe, porque você está ali no campo de batalha, né, para você poder treinar, você pode fazer esse investimento. Então, tem 50 questões para assistente administrativo, 50 questões para lei orgânica, 50 questões de informática, 50 questões do Estatuto do Servidor e 50 questões aqui para fiscal de postura, se você estiver fazendo para o cargo de fiscal de postura. Lembrando que aqui são 50 questões do conhecimento específico, apenas do conhecimento específico, não é uma apostila completa, tá? É apenas do conhecimento específico. Se você quiser solicitar, é só entrar em contato aqui embaixo, eu vou deixar meu WhatsApp. Pô, Thiago, eu quero solicitar somente do fiscal de postura, né? Aí somente do assistente administrativo. Aí a gente faz 50 questões de português, 50 questões de informática, 50 questões de legislação, 50 questões de conhecimento específico. Aí a gente faz uma apostila completa e manda para você. A gente trabalha sobre demanda também, tá? Dificilmente você vai ver isso em algum lugar. Geralmente eles já te dão o conteúdo, né, pronto. Aqui não, aqui a gente vai explicar para você, ó, a gente está pegando esse tema, está colocando aqui para você, português, tá, esses assuntos, informática, a gente colocou esses assuntos aqui, são 50 questões, tudo certinho, tudo voltado para o edital e para a banca, tá? A gente não faz 50 questões se não tiver parecido ali com provas anteriores da banca. Então isso também a gente fica atento, você não precisa também procurar provas anteriores, você pode solicitar através da nossa central, que eu vou deixar meu WhatsApp aqui, você vai ser remanejado ou para mim ou para algum dos meus funcionários, tá? Para alguns dos meus colaboradores, beleza? Show de bola! Então vamos seguir aqui, esse assunto que a gente está lendo, a gente vai dar continuidade à aula 4, tá? Então a gente vai continuar da onde a gente parou, beleza? Deixa eu sair daqui para não atrapalhar a leitura de vocês, vou sair aqui, então vamos seguir aqui, beleza? Vou botar aqui meu marcador para a gente continuar. Então aqui a gente parou nesse aqui, no 6, né? Vamos continuar aqui no 7. As funções de confiança
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, o que entendemos disso daqui, né? O que significa função de confiança? Vamos entender o que é função de confiança, como está marcado aqui. Função de confiança, galera, são atribuições exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. A gente já estudou lá na aula 1 isso daqui, mas vamos revisar. Então, funções de confiança não confunda com cargo em comissão, tá? Funções de confiança são atribuições exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Isso significa o quê? Que somente aqueles que são efetivos, ou seja, que possuem estabilidade no serviço público, após terem passado ali em concurso público, né, após terem sido aprovados no estágio probatório, podem ocupar essas funções. Então, as funções de confiança geralmente têm um grau de responsabilidade maior e envolve o assessoramento direto, a autoridade ou chefias. São funções que exigem ali confiança na capacidade e lealdade do servidor. Já os cargos em comissão, quando ele fala aqui, ó, ocupantes, já os cargos em comissão são posições de trabalho preenchidas por servidores de carreira, nos casos, né, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração, como a gente já estudou. Ou seja, o gestor ou autoridade competente pode escolher livremente quem ocupará esses cargos sem a necessidade de concurso público. No entanto, a legislação pode estabelecer que, em alguns casos, um percentual mínimo de cargos em comissão deve ser destinados a servidores de carreira, ou seja, aqueles que já são efetivos e possuem um vínculo mais estável com a administração pública. Beleza? Então, até aqui está tudo ok. Falando ainda desse inciso, então, a destinação das funções de confiança e cargo em comissão, né, essas posições estão voltadas especificamente para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, isso significa que elas se destinam a atividades de liderança, coordenação, gestão e auxílio a autoridades ou gestores superiores dentro da estrutura organizacional do órgão ou entidade pública. Então, essas regras, né? Então, essas funções de confiança e cargo em comissão, elas são apenas, né, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Show de bola? Então, até aqui ficou tudo ok, né? Então, é garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Então, o direito à livre associação sindical é um princípio fundamental dos direitos dos trabalhadores e está consagrado em diversas convenções e declarações internacionais de direitos humanos. Então, ele garante aos servidores públicos o direito de se unirem em sindicatos, filiar-se e participar das atividades sindicais sem sofrer represálias ou discriminação por parte do empregador, que no caso do serviço público seria o Estado ou a administração pública. Então, os sindicatos atuam como representantes dos interesses dos servidores públicos, negociando condições de trabalho, salários, benefícios, horários e outros aspectos relacionados ao emprego público. Além disso, eles também podem participar de discussões e negociações com o governo ou autoridades competentes em busca de melhorias para a categoria. Show de bola? Então, é garantindo ao servidor o direito à livre associação sindical. Aqui no 9, né, o direito à greve. Aqui, ó, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Então, você, como servidor público, né, a greve é um instrumento de luta dos trabalhadores para reivindicar melhorias nas condições de trabalho, salário e outros direitos laborais. Então, no caso dos servidores públicos que atuam no serviço público, o exercício do direito de greve é um tema delicado, pois a paralisação dos serviços essenciais podem afetar diretamente a população. Então, assim, a greve não é para ser feita de forma arbitrária, né, de forma deliberativa, né? Então, precisa existir um motivo, né? Precisa existir um motivo, um motivo
plausível para ter essa greve, né? Então, por esse motivo, a greve ela tem ali regras mais específicas, né, para a greve no serviço público em comparação com o setor privado. Então, você tem o direito de fazer a greve. Se você também não quiser fazer, se você não quiser entrar nesse movimento, você não é obrigado, tá? Mas você tem o direito de greve, né, nos termos da lei e nos limites definidos em lei complementar federal. Beleza? Show de bola. Então, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, essa reserva de vagas, também conhecida como cota para pessoas com deficiência, tem como objetivo promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades no acesso ao emprego público. Através dessa medida, busca-se garantir que pessoas com deficiência tenham espaço, né, e oportunidades no serviço público, de forma a superar as barreiras, as discriminações que podem existir no mercado de trabalho. Então, o percentual de vagas reservadas varia de acordo com a legislação. Show de bola? Beleza? Então, você tem aqui o percentual de cargos de empregos públicos, né, com pessoas portadoras de deficiência. Show de bola. Aí aqui no 11, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então aqui, nesse caso, trata da possibilidade da legislação prever situações em que a administração pública pode contratar temporariamente servidores para atender as demandas específicas e urgentes que se enquadrem, né, como de excepcional interesse público. Então, a contratação por tempo determinado é uma modalidade de admissão de servidores que ocorre fora do regime do concurso público, que normalmente é exigido para o ingresso no serviço público de forma permanente, né? Então, a diferença, né? Essa contratação temporária, ela pode ser um processo seletivo. Você pode ver muito aí em concursos do IBGE, que geralmente são, né, contratações por tempo determinado. Então, a contratação por tempo determinado é uma modalidade de admissão de servidores que vai ocorrer, né, fora do regime do concurso público. Então, essa contratação temporária vai suprir ali uma necessidade emergencial, uma necessidade transitória e pontuais do órgão ou entidades públicas, né? Então, por exemplo, pode acontecer ali uma substituição de servidores efetivos em licença, afastamento ou férias, né? Demandas adicionais em períodos específicos, como eventos, festividades ou situações emergenciais, como desastres naturais, pandemias, enfim. Projetos ou programas temporários que exigem ali uma mão de obra especializada por um período limitado. Necessidade de pessoal em áreas da saúde, educação, né, ou segurança pública, enfim. Pode acontecer aí diversas formas de contratação temporárias, tá? Beleza. Aqui no 12, a revisão geral de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo far-se-á sempre na mesma data, sem distinção de índice, sendo de periodicidade anual a revisão tanto da remuneração quanto do subsídio, e só poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Então, o que quer dizer? Vamos analisar cada aspecto desse trecho para a gente analisar de forma bem detalhada para você entender tudo. A revisão geral de remuneração, quando ele fala aqui da revisão geral de remuneração, o termo revisão geral significa que a atualização dos vencimentos dos servidores públicos, sejam eles efetivos ou ocupantes de cargo em comissão, né, que são os subsídios, deve ser aplicada de forma igualitária a todos, sem distinção de índices. Isso implica que todos os servidores receberão o mesmo aumento ou reajuste, independente do cargo ou função exercida. Quando ele fala aqui na mesma data, a revisão geral de remuneração deve ser realizada na mesma data para todos os servidores, sem exceções. Então, essa prática garante a igualdade no tratamento e evita que haja distorções entre diferentes categorias de servidores.
periodicidade anual. Ele fala aqui, ó, periodicidade anual. Ele está falando o quê? Que a revisão geral da remuneração deve ocorrer anualmente, ou seja, de forma periódica, garantindo que os vencimentos sejam atualizados ao menos uma vez a cada período de um ano. Show? E tem também lei específica, quando ele fala aqui, ó, a revisão tanto da remuneração quanto do subsídio só poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então, o que ele está dizendo aqui? A atualização da remuneração dos servidores públicos, assim como a fixação ou alteração dos subsídios, só pode ser realizada por meio de lei específica. Então, isso significa que a atualização dos salários não pode ser feita por meio de atos administrativos isolados, mas somente por meio de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, observada a iniciativa privativa em cada caso. Quando ele fala aqui, a iniciativa privativa é o direito reservado a determinados órgãos ou autoridades de propor a criação de leis sobre determinados assuntos. No caso da revisão geral da remuneração e do subsídio de servidores públicos, a lei deve ser proposta por órgãos ou autoridades específicas de acordo com o ordenamento jurídico de cada país. Show? Beleza. Aqui no 13, a lei fixará o limite máximo entre o maior e menor remuneração dos servidores públicos, observados como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Questão de prova isso aqui, hein? Então, vamos analisar cada ponto também dessa parte, né? Então, limite máximo entre maior e a menor remuneração. O que significa? Então, aqui o trecho ele está dizendo o quê? Né? Aqui, a lei ela vai fixar o limite máximo entre o maior e o menor remuneração. Então, ela vai estabelecer que a legislação ela vai definir um teto para a diferença entre os maiores e menores salários dos servidores públicos, levando em conta como referência o valor percebido pelo prefeito. Então, a gente analisando aqui, a lei fixará o limite máximo entre a maior e a menor remuneração. Quando ele fala isso, a ideia é que a lei estabeleça um limite para disparidade salarial dentro da estrutura do serviço público. Isso significa o quê? Que não deve haver uma diferença excessivamente grande entre o salário mais alto e o mais baixo entre os servidores. Show? Então, quando ele fala a observação dos valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Então, o salário do prefeito ou outro cargo equivalente, dependendo do contexto político do país, né? Aqui no caso a gente está falando do prefeito, serve como referência para estabelecer esse limite, ou seja, a legislação leva em conta o valor percebido pelo chefe do Poder Executivo para determinar até que ponto as remunerações dos demais servidores podem variar. Show de bola? Então, essa medida visa promover a equidade salarial e evitar grandes desigualdades dentro do serviço público, garantindo que a diferença entre os salários seja razoável e justa. Então, a intenção é evitar ali situações em que alguns servidores recebam remunerações excessivamente altas, enquanto outros têm salários muito baixos, ou o que poderia gerar ali distorções e insatisfações entre os funcionários. Então, a fixação do limite entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos é uma decisão importante que pode variar conforme a legislação de cada país ou município, né? Então, quem faz esse limite entre maior e menor é muito baseado ali no salário do prefeito. Show? Aqui no 14, é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público e garantindo isonomia do vencimento para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual ou por natureza ou local de trabalho. Então, o 14, o que ele vai falar aqui para a gente? Ele está falando o seguinte, em outras palavras, os salários dos servidores não podem ser atrelados a outras categorias profissionais ou setores da economia. Então, cada cargo ou função deve ter uma remuneração definida de forma específica, considerando suas atribuições e responsabilidades. Então, a garantia da isonomia de vencimentos significa o quê? Esse princípio ele assegura que os servidores
que ocupam cargos ou desempenham atribuições iguais ou assemelhadas, né, dentro do mesmo poder executivo ou legislativo, recebam vencimentos equivalentes. Isto é, para funções semelhantes, os salários devem ser iguais, independente dos órgãos em que o servidor esteja lotado. Beleza? Ressalvada, né? Então, ressalva de vantagens individuais ou relacionadas à natureza ou local de trabalho. Quando ele fala aqui, ó, local de trabalho. Então, o que quer dizer isso? A exceção à regra da isonomia é que algumas vantagens pecuniárias podem ser... Vantagens pecuniárias são vantagens em dinheiro, tá, galera? Vantagens pecuniárias podem ser concedidas de forma individual, levando em consideração características específicas do servidor ou do ambiente de trabalho. Por exemplo, adicionais por tempo de serviço, por produtividade ou por trabalho em condições de risco podem ser considerados de forma personalizada, sem violar a isonomia. Beleza? Então, isso que quer dizer o artigo 14. Já o 15, ele vai falar que os acréscimos pecuniários, acréscimos em dinheiro percebidos, ou seja, recebidos por servidor público, não serão computados sem nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então, vamos explicar isso daqui, né? Então, não cumulativamente, né? Aqui no 14, não cumulativamente de acréscimos pecuniários. O que quer dizer esses não cumulativamente de acréscimo pecuniário? Este princípio, ele vai determinar que os acréscimos pecuniários, né, ou seja, os aumentos de remuneração que um servidor recebe, não podem ser computados ou acumulados para fins de concessão de novos aumentos sobre o mesmo título ou fundamentação idêntica. Em outras palavras, uma vez concedido um acréscimo, ele não será usado como base para a concessão de outro aumento posterior sem critérios adicionais justificáveis. Beleza? Então, esses princípios visam assegurar a justiça, né, a transparência na remuneração dos servidores públicos. Show? Então, aqui no 16, 15 e 16, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e 16, no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 39, parágrafo 4. Beleza? Aqui está dizendo o quê? A irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos. Esse princípio estabelece que o subsídio, a remuneração fixa, né, no caso, e os vencimentos, que é o salário dos ocupantes de cargo e empregos públicos, não podem ser reduzidos, ou seja, são garantidos em seu valor, né, integral, são garantidos em seu valor integral. Essa proteção visa assegurar a estabilidade financeira dos servidores, vai proteger ali de eventuais cortes ou diminuições em seus rendimentos. Existem algumas exceções, né, algumas exceções previstas em outros dispositivos da Constituição Federal. Beleza? Existe uma exceção, né, que fala sobre a redução dos subsídios e vencimentos em situações específicas, em caso de um estado de calamidade pública, por exemplo, né? Entretanto, essas situações devem ser devidamente justificadas e estarem previstas em lei. Show de bola? Aqui no 15, 16 e 17 é vedado, ou seja, é proibido, né? É proibido a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, é proibido a acumulação de cargos. Por exemplo, você tem um cargo de assistente administrativo, você não pode ser um auditor fiscal em outro lugar, né? Você não pode acumular os dois cargos. Porém, existe uma exceção. Qual é a exceção? A de 2 cargos de professor, né? Então, aqui no caso, a acumulação de 2 cargos de professor. Então, a lei orgânica e a Constituição Federal, ela permite a acumulação remunerada de 2 cargos de professor, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Nesse caso, é possível que um servidor ele seja efetivo ou ocupante de cargo de professor, né, em uma instituição pública e exerça um segundo cargo de professor em outra instituição pública, desde que haja ali a compatibilidade de horários e a observância das regras previstas em lei. Show de bola? Também há uma exceção para a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, também é permitida a acumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Por exemplo, um servidor que é professor em uma instituição pública pode acumular outro cargo técnico ou científico
em outra instituição pública, desde que haja compatibilidade de horários e a legislação permita essa acumulação. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então aqui, os profissionais da saúde com profissões regulamentadas, como médicos, enfermeiros, dentistas, entre outros, têm a possibilidade de acumular 2 cargos ou empregos privativos da sua profissão, se houver autorização legal e observância das regras estabelecidas para acumulação. Beleza? Aí aqui no 18, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação mantidas pelo poder público. Ele está falando aqui da administração indireta, né? Então aqui a proibição de acumulação ela vai ser estendida a empregos e funções. O quê? Então esse princípio estabelece que a proibição de acumulação de cargos públicos também se aplica à acumulação de empregos e funções públicas, ou seja, um servidor público ele não pode acumular 2 empregos públicos ou funções públicas de forma remunerada, exceto nos casos previstos pela legislação e desde que sejam observadas as limitações estabelecidas. Então, além disso, a proibição de acumulação se estende a diferentes entidades da administração pública, como autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Então, essa restrição visa evitar a sobreposição de funções e garantir que os servidores dediquem-se integralmente às atribuições de cargos e funções que ocupam. Show de bola? Aqui já li aqui o 18, vamos ler o 19. A administração tributária do município, atividade essencial ao funcionamento do poder público, exercidas por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, na forma da lei ou convênio com as da União e dos Estados. O que quer dizer, então, esse artigo 19? A administração tributária com recursos prioritários e integração. O que quer dizer isso? Esse princípio ele vai determinar que a administração tributária do município, que é responsável pela gestão dos tributos e impostos municipais, é considerada uma atividade essencial ao funcionamento do poder público. Então, dessa forma, ela terá recursos prioritários destinados à realização de suas atividades. Além disso, os servidores que atuam na administração tributária serão de carreira específica, ou seja, pertencentes a um quadro funcional especializados para essa área, o que garante maior expertise e qualificação para que o exercício dessas funções. Então, essa administração tributária deverá atuar de forma integrada, compartilhando cadastros e informações fiscais com outros entes federativos, como a União e os Estados. Isso possibilita o quê? Uma maior eficiência na fiscalização e na arrecadação de tributos, evitando a evasão fiscal e garantindo uma gestão mais eficaz dos recursos públicos. Ambos os princípios têm como objetivo garantir o bom funcionamento da administração pública, evitando a acumulação excessiva de cargos e funções, e priorizando a atividade tributária, que é essencial para o financiamento dos serviços públicos, e para o adequado funcionamento do Estado. Show de bola? Aqui no 20, então, somente por lei específica poderão ser criados empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Então, ele diz o que aqui no 20? Criação de entidades públicas. Quando ele fala aqui, criação de entidades públicas, somente por lei. Então, segundo o princípio estabelecido nesse trecho, a criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias ou fundações públicas só pode ocorrer por meio de uma lei específica. Então, isso significa o quê? Que o Congresso Nacional, no caso, o âmbito federal, ou as Assembleias Legislativas, no caso do âmbito estadual, devem aprovar leis específicas para a criação de cada uma dessas entidades, que aqui a gente está se referindo à administração indireta. Então, toda autarquia é criada por lei específica, toda fundação pública é criada por lei específica. Então, essa exigência ela tem o objetivo de garantir uma análise detalhada, uma maior transparência ali no processo de criação dessas instituições, assegurando que haja justificativa adequada para a sua
Constituição. Show? Aqui no 11, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como participação de qualquer delas em empresa privada. Então, a criação de subsidiárias e a participação em empresas privadas, então, vai estabelecer que a criação de subsidiárias, né, e das entidades mencionadas, empresa pública, né, sociedade de economia mista, autarquias, e a participação dessas entidades em empresas privadas depende de autorização legislativa específica, ou seja, a criação de subsidiárias de empresas estatais ou a participação delas em sociedades privadas requer a aprovação de uma lei específica que autorize essas ações. Então, essa exigência visa garantir o controle e a fiscalização do Poder Legislativo sobre essas ações, uma vez que a atuação de empresas estatais ou a participação em empresas privadas podem ter impactos significativos na economia e nos interesses do Estado. Show de bola? Beleza. Maravilha. Aqui no 12, no 22, na verdade. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Calma, que é muita informação, eu sei, tem que respirar fundo, tem que fazer o seu mantra, né? Tem que imaginar você lá tomando a posse, você passando, você vendo seu nome no diário oficial. Lembrando, galera, que se você gostar do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, faz um comentário aí para dar uma ajuda para o titio e curte o vídeo também para, né, para dar engajamento no vídeo aí, para que esse vídeo chegue para mais pessoas também, tá? Quando você curte esse vídeo, ele dá engajamento, o YouTube ele disponibiliza para mais pessoas, então você acaba ajudando também outras pessoas. Então vamos entender esse artigo 22. Vamos entender ele aqui bonitinho, tranquilo. Licitação pública para contratação de obras e serviços. Vamos pegar aqui essa parte, né? Então, o princípio estabelecido no trecho determina que, salvo nos casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações realizadas pelo poder público devem ser contratadas por meio de processo de licitação pública. O que significa a licitação? Vamos lá. A licitação é um procedimento competitivo que busca assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes que desejam fornecer bens ou serviços ao governo. Então, durante a licitação, são estabelecidas cláusulas que definem as obrigações de pagamento e as condições efetivas da proposta apresentada pelos concorrentes. Além disso, vai exigir ali a qualificação técnica e econômica dos participantes, a fim de garantir que eles possuam capacidade para cumprir as obrigações assumidas no contrato. Então, o objetivo desse princípio ele vai promover a transparência, a concorrência e a eficiência na contratação de obras e serviços públicos, evitando favorecimentos, né, e direcionamentos indevidos, bem como garantindo ali a seleção da proposta mais vantajosa para o governo. Show de bola? Então, vamos partir para o 23. Fica vedado, ou seja, fica proibido, o pagamento de jeton ou benefício assemelhado aos servidores públicos ou agentes políticos do Legislativo e do Executivo. Então, vedação de pagamentos de jeton ou benefício assemelhado. O que quer dizer? Vamos pegar essa parte para a gente entender. Esse princípio ele proíbe o pagamento de jeton ou benefício semelhante a servidores públicos ou agentes políticos do Legislativo e do Executivo. Jeton, que significa jeton, né? É uma remuneração ou gratificação paga a membros de conselhos de administração ou de outros órgãos colegiados por cada reunião ou sessão que aqui compareça. Então, a vedação desse pagamento tem como objetivo evitar que servidores públicos e agentes políticos recebam vantagens extras, né, em decorrência ali da participação
em órgãos colegiados, garantindo a integridade, a independência das decisões tomadas nesses espaços. Então, esse princípio ele visa promover o quê? A lisura, né? A transparência e a eficiência na administração pública. Vai proteger os recursos e os interesses públicos, evitando práticas de corrupção e desvios de conduta. Show? Então, aqui, os vencimentos e vantagens de qualquer parcela remuneratória pagos com atraso deverão ser corrigidos monetariamente de acordo com índices oficiais aplicados à matéria. Então, o inciso 24, ele diz o que para a gente? Vamos lá. Então, vamos por partes, né? Correção monetária de vencimentos e vantagens pagas com atraso. Então, ele está falando aqui, ó, pagas com atraso. Esse princípio ele determina o quê? Que caso ocorra o pagamento com atraso dos vencimentos, né, dos salários, e vantagens de qualquer parcela remuneratória dos servidores públicos, esses valores devem ser corrigidos monetariamente. Então, a correção deve ser feita de acordo com índices oficiais aplicados à matéria, a fim de compensar o atraso e garantir que os servidores recebam os valores devidos com a devida atualização. Então, essa regra tem um propósito de assegurar a proteção dos servidores públicos contra eventuais atrasos indevidos em seus pagamentos. Vai preservar ali seu poder aquisitivo e garantir a devida remuneração pelos serviços prestados. Show? Maravilha! Então vamos para o 24. É obrigatória a declaração de bens antes da posse ou nomeação e depois do desligamento de todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação instituída pelo poder público. Então aqui ele está dizendo o quê? Que esse princípio ele vai estabelecer que toda pessoa que assumir a direção ou a administração de uma empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público é obrigada a declarar seus bens antes de assumir o cargo e novamente após o desligamento do cargo. Então a declaração de bens é o quê? É um instrumento de transparência, né? Vai controlar ali, vai ter um controle que visa evitar conflitos de interesse e identificar possíveis enriquecimentos ilícitos durante ali o exercício do cargo. Ela é uma forma de garantir que os dirigentes, né, de entidades públicas atuem de forma ética, né, e com conformidade com a lei, evitando práticas de corrupção e desvios de recursos públicos. Então essas duas disposições têm como objetivo fortalecer a integridade e a transparência na gestão pública. Vai assegurar ali que os servidores sejam devidamente remunerados e que os dirigentes de entidades públicas sejam sujeitos a mecanismos de controle e prestação de contas para prevenir possíveis irregularidades. Show? Aqui no 26, o servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou de doença de trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com a sua situação. Então aqui, o servidor, né, que tiver, né, esse princípio vai estabelecer que o servidor que tem a sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, o Estado ele é obrigado a garantir a transferência desse servidor para locais ou atividades compatíveis com a sua situação. Isso visa assegurar o quê? Que o servidor continue exercendo suas funções de forma adequada, mesmo após enfrentar dificuldades devido a acidentes ou doenças relacionadas ao seu trabalho. Show? Aqui no 27 é vedado, ou seja, é proibido, a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e fundações públicas, salvo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchidos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, aqui para a gente, vamos lá. Não existe, né? Ele vai proibir a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, tanto empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, fundações públicas, a menos que tal limite seja justificado pela natureza das atribuições do cargo em questão. Em outras palavras, não é permitido restringir o ingresso de candidatos em concursos públicos com base em critérios etários, exceto quando essa restrição for indispensável
para o desempenho das funções do cargo. Show? Beleza, aqui no 28, né, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Então, aqui no 28, ele está dizendo o seguinte: esse princípio ele vai estabelecer que a legislação pode prever casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidades temporárias, como a gente já estudou. Então, essa modalidade de contratação, geralmente feita por prazo determinado, permite que a administração pública responda de forma mais ágil a situações emergenciais ou demandas pontuais que exijam pessoal temporário. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui, né? Já já a gente volta para falar aí mais desses artigos. Lembrando que eu não vou ler todo, né? Eu não vou fazer a leitura toda da lei orgânica, porque senão ia ficar um conteúdo muito extenso. Eu estou colocando aqui, geralmente, os assuntos que mais caem, né? Os assuntos que mais são cobrados nas provas. Então, lembrando que o nosso material vai ficar aqui na descrição. Quem quiser comprar, compra direto da Hotmart. Tamo junto. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e dá aquele comentário maravilha, ou dá aquele comentário também se você quiser me dar um feedback, falar se eu comentei alguma coisa errada, beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, aquele abraço e tchau!